Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 134ª consultoria gratuita. Essa live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 130 semanas, toda quarta-feira às 20 horas, aqui no meu canal no YouTube, onde eu respondo dúvidas, perguntas de quem está ao vivo me acompanhando nessa live. Qual é a grande ideia disso, né? Todos os dias eu publico 1, 2, 3, 4 vídeos, muito conteúdo para que você consiga aprender efetivamente como se tornar um investidor sempre em alta, como você consegue usar as anti-ações da forma certa e consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas é normal que você, à medida que vai aprendendo algumas coisas, vão surgindo dúvidas. Então a gente para uma vez por semana, alinha essas questões, tira essas dúvidas para partir para uma nova semana de aprendizado, tá? Você vai ficar agora aqui com a gravação da nossa última live de perguntas e respostas, na última quarta-feira. Na próxima quarta, 20 horas, você pode participar ao vivo. Antes apenas da gente entrar para a primeira pergunta de hoje, eu quero pedir uma coisa sincera para você, o que é muito importante para a gente por aqui, para mim, para minha equipe, para a gente conseguir ajudar mais pessoas, tá? Você vai ter um conteúdo riquíssimo a partir de agora. Então eu peço que você toque aqui embaixo em curtir, em like, em gostei, alguma coisa que apareceu, uma joinha aqui para você. Essa é a moeda de troca, né? A gente disponibiliza todos os conteúdos para você e tocando em gostei, você passa para a gente que você gosta do nosso trabalho e faz com que a gente consiga chegar a mais pessoas, né? O YouTube vai entregar para mais gente esse conteúdo e a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, se fizer sentido para você, toca aqui em gostei e vamos para a primeira pergunta de hoje. IAU e VOO ainda é uma boa opção? Ou seja, investir em ouro e investir em ações americanas. Será que ainda é uma boa ideia? Será que ainda é uma boa opção? Talvez você saiba, talvez não, mas esses ativos, esses investimentos, ações americanas e ouro, esses investimentos fazem parte da Magari Internacional. Vinícius, o que é a Magari Internacional? A Magari Internacional é o nome do investimento, nome da estrutura do investimento, da combinação do investimento, que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, tá? E se eu compartilhar com você aqui a minha tela, o que você vai conseguir enxergar? Que quem está investindo, por exemplo, nesses dois ativos, está tendo uma rentabilidade de aproximadamente 8,5% em 2023. Logo, você está com uma rentabilidade de mais de 2% ao mês, ou aproximadamente 2% ao mês. E aí, o que acontece? O investidor iniciante, em alguns momentos, ele olha, poxa, isso aqui já subiu 8%, será que ainda vale a pena eu investir? Quando, na verdade, se você for adentrar no método investidor sempre em alta, se você for adentrar no passo a passo para você conseguir lucrar nas ações casas da bolsa no Brasil, no exterior, você vai ver que em nenhum checklist de análise, você vai ver que nunca, jamais eu falo para você analisar o quanto algo está subindo ou está caindo. Você precisa analisar o fundamento disso. O fundamento disso. E quando eu penso na estrutura do método investidor sempre em alta, focando agora na Magari Internacional, que é basicamente esses dois ativos, eles estão dentro dessa Magari Internacional, a gente tem lá, dentro do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, o que acontece? A gente tem um histórico lá da Magari Internacional desde 1971. Então a gente está falando aqui de mais de 50 anos de resultado. Essa Magari Internacional, ela rende quase o dobro da rentabilidade das ações americanas. Tá? Uma estrutura extremamente validada, uma estrutura que não depende do momento econômico. Por quê? É justamente por não depender do momento econômico que a gente consegue lucrar nas altas e nas quedas. É justamente por todas as estruturas de investimento do método investidor sempre em alta não dependerem do momento econômico que a gente consegue se tornar um investidor sempre em alta. Senão, basicamente, não seria possível a gente conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Logo, essa sua pergunta, ela vem com um tom de, poxa, já subiu 8% no ano, 2% ao mês, será que ainda é uma boa opção? A grande pergunta que eu faço para você é, por que não seria uma grande opção? Qual a tese por trás de não ser uma boa opção você investir em ações americanas com desconto e você investir em ouro? Já que metais preciosos são extremamente buscados e procurados durante momentos de crise internacionais que a gente exatamente está vivendo agora. Momento de crise internacional, momento de expectativa por recessão nos Estados Unidos, momento de briga entre os países, momento de desglobalização, ou seja, um momento em que
as economias elas estão deixando de cooperar, e quando as economias deixam de cooperar e formam blocos, como a gente tem hoje um bloco que por enquanto é Estados Unidos e Europa, mas talvez até a Europa vai se bandear, a França já está se bandeando para o lado da China, tem um alinhamento ideológico um pouco mais direcionado. Mas você tem Estados Unidos e Europa de um lado, e do outro lado você tem China, você tem Rússia, você tem Irã, você tem alguns países, e basicamente está formando dois blocos. Quando a gente tem dois blocos, a gente tem o quê? Falta de cooperação. Quando tem falta de cooperação, o que acontece? Você não compra mais do produtor mais barato. Você compra daquele país que é seu aliado, mesmo que não seja mais barato. Aí você tem um período de inflação mais elevada no mundo. E inflação mais elevada no mundo leva a crises internacionais. Por que não faria sentido você investir em ouro num cenário como esse? Por que não faria sentido você investir em ações americanas sabendo que as empresas americanas, se você pegar, por exemplo, o índice S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, ali mais ou menos a metade da receita daquelas empresas, ou seja, metade do faturamento daquelas empresas vem de vendas feitas nos Estados Unidos e a outra metade vem de vendas feitas para o mundo inteiro. Sabendo que quando você investe, por exemplo, nessa cesta de ações, você está diversificando globalmente os seus investimentos. E aproveitando que as ações americanas chegaram já a cair mais de 20%, agora estão caindo menos, porque deu uma recuperada boa aqui nesse ano, mas você investindo em promoção nesses ativos. Por que não faria sentido? Essa é a minha pergunta. Para você que fez a pergunta se ainda é uma boa opção. A Magar Internacional só vai deixar de ser uma boa opção se o capitalismo acabar no mundo. Se não, a gente tem um histórico comprovado de resultado. O método é estruturado de forma lógica no sentido de não é porque rendeu no passado que a gente acha que vai render no futuro. Não, é porque o método é estruturado para a gente conseguir ter lucratividade com base em cada momento do ciclo econômico. Em cada momento do ciclo econômico, o dinheiro ele flui naturalmente para algum local. No momento de crescimento da economia, o dinheiro vai fluir para onde? Para as ações. Em momento de decrescimento, o dinheiro vai fluir para a renda fixa, porque tem muita gente assustada, e para reservas de valor, como o ouro, por exemplo. Então, a sua pergunta, ela está carregada de achismo e com muito pouco fundamento econômico. Tá bom? Logo, na minha avaliação, sim, vale a pena. Todo mundo aí que está sendo detrator do dólar está deixando de lucrar. Graças a Deus a gente está lucrando aí em média 2% ao mês nesse ano com a Magar Internacional. Tá bom? E não se contenta com 1% aí da renda fixa, achando que isso é maravilhoso. Tenho ações da JBS. Qual a sua opinião? Cláudia, eu jamais teria ações da JBS em virtude de todo o histórico de corrupção, todo o histórico de treta, todo o histórico horrível de alinhamento que tem aquele grupinho ali que é dono da JBS. Então, jamais teria o meu dinheiro investido nessa ação. Tá? Terminamos por aí. Não precisa nem analisar a empresa. Terminamos por aí. Não vou ser sócio dessa galera. Próxima pergunta aqui. Deixa eu pegar uma pergunta da caixinha de perguntas. Vamos lá. Suzy. BNBR3, Banco do Nordeste. Por que não há variação nos últimos dias? Banco do Nordeste, BNBR3, é uma ação com pouquíssima liquidez, né? Um dos critérios para você analisar ações para investir é você ver qual é a liquidez média diária. Por que é importante você ver a liquidez média diária? E o que é a liquidez média diária? A liquidez média diária nada mais é do que a quantidade de dinheiro que gira naquele ativo por dia em média. Então, quantos reais são movimentados no investimento em uma ação, no volume de compras e vendas que acontecem em uma ação durante um dia, em média? Aí você pega o que acontece no mês, você tira uma média, né? Divide por 22 dias úteis e você tira a média diária. Isso é importante porque quanto maior a liquidez, ou seja, quanto maior o volume de negociação, quanto mais gente comprando ou vendendo uma ação, mais fácil é você pagar um preço justo por essa empresa, e quando você vender essa ação, mais fácil é você vender por um preço justo. O que acontece com empresas com baixíssima liquidez, como por exemplo o Banco do Nordeste, que eu estou olhando aqui, que a liquidez média diária é 10 mil reais. Imagina, gira só 10 mil reais por dia ali. Quando gira só 10 mil reais por dia ali, imagine que você quer comprar R$1.000 em ações, tá? No determinado dia. Poxa, em uma operação você vai estar efetuando um volume equivalente a 10% do dia. O que vai acontecer nesse caso? Por que a liquidez média diária é tão baixa? É 10 mil reais por dia? Porque não tem ninguém comprando e vendendo essa ação.
Ninguém está querendo negociar essa ação. Aí, por quê? Qual é o motivo? Aí tem N motivos que a gente pode aprofundar, mas que não faz sentido você ficar perdendo tempo com isso. O que você precisa ver? Se tem liquidez suficiente para investir ou não. O que eu oriento os meus alunos na hora de buscar essa liquidez média diária? É você focar em empresas que têm uma liquidez média diária de pelo menos R$1 milhão. Ou seja, que gira R$1 milhão entre compras e vendas de investidores durante o período de um dia, em média. Pelo menos isso. Outras empresas vão ter 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Isso acontece com várias empresas na bolsa, tá? Quando você tem pouca liquidez, você vai lá tentar comprar ação, aí você vê o preço da ação lá, digamos, está R$10. E aí você vai ver que tem alguém querendo vender a ação por R$11, sendo que o preço atual é 10. Porque praticamente não tem ninguém comprando e vendendo. Então você não tem muitas ordens, muita gente querendo vender ações. Tem pouca gente querendo vender ações. Então quem quer vender por um preço exorbitante. Para você conseguir comprar, você já vai ter que perder 10% do seu lucro. Porque o preço está 10, você vai ter que pagar 11. Porque não tem ninguém querendo vender a 10,50 nem a 10,5. Então quando você tem baixa liquidez, pouco volume de negociação, não dá para investir. Porque senão você já perde 10% na venda, porque você vai pagar 10% mais caro, por exemplo, para conseguir comprar. E quando você tiver que vender, provavelmente você vai ter que oferecer essa ação por um preço 10% mais baixo do que está naquele momento para que você consiga vender. E aí acaba que você já perde, imagina, 20% ou, sei lá, 5% na compra, 5% na venda, 10% de rentabilidade somente por estar investindo em uma ação que tem uma liquidez muito baixa. Então, assim, o que eu recomendaria para você? Foi lá, olhou a liquidez média diária de uma empresa e você viu que essa liquidez média diária é extremamente baixa, você vê que não tem viabilidade de investimento nessa ação, esquece a ação e parte para outra. Tá? Esquece a ação e parte para outra. É necessário um valor investido em antiações maior do que um valor investido em ações? A grande resposta para essa pergunta é depende. Vinícius, você está sendo liso na minha pergunta. Você não está me dizendo a resposta que eu espero. Eu sei, eu não estou dizendo a resposta que você espera porque eu sou honesto, sincero. Eu poderia simplificar o mundo em uma resposta objetiva e te enganar e te dizer algo que não é efetivamente a verdade. Mas eu aprendi com um cara que posso considerar como um mentor, que ele diz assim, ó, quem se baseia por princípios nunca se dá mal na vida, mas quem fica seguindo regrinha por exemplo, quanto por cento aqui, quanto por cento lá, que serve para todo mundo, essa pessoa vai se dar muito mal porque ela não tem entendimento das coisas. Então, vamos para os princípios, vamos para os fundamentos. Quando você busca se tornar um investidor sempre em alta, quando você busca lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, o que é que acontece? Você precisa investir na bolsa, precisa investir em ações. Ações são um investimento que, historicamente, se a gente pegar no longo prazo, mais valorizam, mais rentabilizam, mais geram lucro para qualquer investidor. Entretanto, principalmente no Brasil, a gente passa por momentos de alta e de queda, ciclos de crescimento e crise, ciclos de rentabilidade positiva e rentabilidade negativa. Logo, é muito mais eficiente você conseguir lucrar também nas quedas. Para você lucrar também nas quedas, você precisa de anti-ações. Só que você tem um ponto crucial aqui, tá? Se eu tenho anti-ações, é para eu conseguir lucrar quando as ações estão em queda. Agora, concorda comigo que a depender da ação que você tem, essa ação vai oscilar mais ou menos? Vou te dar um exemplo. Se você tiver ação de uma empresa de petróleo, essa ação vai oscilar muito mais do que se você tiver ação de um banco, por exemplo, de uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então, a depender de qual é a ação que você está comprando, qual o tamanho da empresa, qual o setor onde ela está inserida, certo? Como que você diversifica suas ações, qual o setor que você tem mais peso, qual o setor que você tem menos peso na sua carteira, se é o setor elétrico, se é o setor de commodities, se é o setor de aviação, se é o setor de construção. A depender de tudo isso, você vai ter uma certa volatilidade da sua carteira, ou seja, uma certa oscilação nos preços das suas ações. Com base na oscilação dos preços dessas ações, você tem que ter uma dose específica de anti-ações, certo? Então, por exemplo, se você for uma pessoa que privilegia mais ações de setores previsíveis, investe mais em ações de empresas grandes, já consolidadas, você vai ter que ter uma dose menor de anti-ações do que uma pessoa que investe somente em empresa pequenininha de setores que só crescem diante de um crescimento da economia, diante de subsídio do governo ou subsídio de crédito e tudo mais. Então, depende. Essa é a grande verdade. Por quê? Você precisa ter um antídoto para um veneno específico. Um veneno é o nível de volatilidade que você tem. O antídoto vai depender do veneno. Não adianta você chegar no hospital e dizer, fui picado por uma cobra. Ok, qual cobra?
Porque não adianta, você tem alguns venenos que você tem que ter um antídoto específico, talvez até todos, mas eu não sei muito bem de veneno de cobra. Eu lembro que na época do exército, a gente teve instrução sobre isso e eu sabia na ponta da língua, só que agora já faz um bom tempo, então não me lembro mais. Mas o fato depende da volatilidade. Outra coisa que depende dos seus objetivos. Como assim? Vinícius, eu tenho um objetivo um pouco mais de curto prazo, um prazo muito mais curto do que outra pessoa lá que está pensando em chegar na sua independência financeira, sua liberdade financeira daqui 20 anos. Se você tem menos tempo, você precisa ter uma rentabilidade maior. Se você precisa ter uma rentabilidade maior, você tem que configurar a sua carteira de uma forma específica para que ela tenha esse potencial de te dar um retorno maior. E aí você vai ter que até aceitar um pouco mais de oscilação nos seus investimentos. Então você vai ter que ter um perfil de investidor um pouco de moderado para arrojado. Você não vai poder usar, por exemplo, aquele modelo de Magar, que é o que eu chamo de Magar 1, que é uma carteira específica que faz você lucrar nas altas quedas da bolsa, que em todos os anos da história rendeu positivo. Inclusive em anos que as ações caíram mais de 40%, como 2008. Você não vai poder usar esse modelo de carteira porque você quer uma rentabilidade ultra alta. Agora, se os seus objetivos, você vai levar um pouquinho mais de tempo, sei lá, 8 anos para você conseguir realizar, ou enfim, teria que fazer uma simulação específica, você pode usar uma carteira muito mais conservadora e por conta disso você teria mais anti-ações em comparação às ações. Tá? Então vai depender desses 3 fatores. Primeiro, como está estruturada a sua carteira de ações. Segundo, quais são os seus objetivos. Terceiro, qual o seu perfil de investidor? Unindo essas 3, você consegue ter a dose certa de anti-ações dentro da sua carteira. Para os meus alunos, eu consigo dar uma resposta muito mais objetiva. Por quê? Porque sou eu que ensino a analisar cada vírgula. Quando a pessoa vai selecionar ações, quando ela vai montar uma carteira de ações, quando ela vai selecionar fundos imobiliários, quando ela vai montar uma carteira de fundos imobiliários. Então eu sei como cada um vai se expor. Sabendo como cada um vai se expor, eu consigo ser muito mais objetivo quando eu falo de quanto por cento investir em anti-ações, por exemplo. Mas agora, eu não sei. Eu não sei. Por quê? Eu sei lá como é que você seleciona ações, como é que você diversifica ações. Entende? Sei lá. Então, vai variar. Depende de todos esses fatores, mas eu quis aqui te mostrar a base, os princípios, os fundamentos, para que você não cometa nenhum erro, tá? Então, preciso ter mais anti-ações? Não sei. Menos? Não sei. Mesma quantidade? Não sei. Depende. Vai depender. Onde investir em dólar e ouro? Por qual meio? Juliana, a gente tem várias formas de investir em dólar e ouro, tá? Mas, entre todas essas formas, eu vou apontar aqui para você aquela forma que hoje eu considero a mais eficiente para os 2 casos, tá? Então, as melhores formas é você investir nas principais anti-ações, que são o dólar e o ouro, tá? Basicamente, você abrindo uma conta no exterior, por exemplo, uma corretora como a Avenue, tá? Eu não tenho nenhuma parceria com a Avenue, nenhuma parceria com nenhuma instituição financeira, eu sou totalmente independente e não aceito nenhum tipo de parceria, patrocínio, qualquer tipo de coisa. O que acontece? Eu gosto muito da Avenue, por conta dos relatórios de imposto de renda, por conta do histórico que ela já tem, ela já passou pelo teste do tempo, então eu gosto da estrutura consolidada porque quando eu estou lidando com o meu patrimônio, estou lidando com o meu trabalho acumulado, né? Se eu perder aquilo por conta de uma estrutura ruim, um sistema que falha, alguma coisa assim, basicamente eu estou perdendo anos de vida, né? Possivelmente, porque eu acumulei uma quantidade de dinheiro e está lá indo pelo ralo. Então eu gosto da Avenue. Quando você abre uma conta em uma corretora no exterior, a Avenue, por exemplo, toda em português, tem outras também mais novas que tem tudo em português, são feitas por brasileiros para brasileiros, você tem a possibilidade de investir em ETFs no exterior. Tá? Quais são as grandes vantagens de você investir em ETFs no exterior? Quando eu estou falando de ETF para investimento em dólar, qual seria o ETF? Seria um ETF de renda fixa de curtíssimo prazo. Então você estaria investindo num fundo de investimento negociado na bolsa. Isso é um ETF, Exchange Traded Fund, tá? Que é um fundo de investimento negociado na bolsa que cobra uma taxinha ridícula, coisa de 0,03% dependendo do ETF. Tem outros que vai ser 0,08%, 0,10% ao ano. Então é uma taxa ridícula. E esse ETF de renda fixa de curto prazo, ele vai investir em títulos públicos do governo americano de curtíssimo prazo. Então, num prazo máximo ali de uns 3 meses, tá? Você tem algumas opções de ETFs para isso. Qual é o grande ouro de você investir dessa forma? Você, ao fazer isso, você vai ter, naturalmente, para conseguir investir no exterior, você vai transformar reais para dólar. Então, só de você mandar o seu dinheiro e fazer o câmbio na corretora no exterior, você já vai estar com o seu dinheiro em dólar e já vai estar surfando a valorização ou desvalorização do dólar com o passar do tempo. Ao investir nesse ETF de renda fixa, você vai conseguir ter um ganho adicional em relação à oscilação do dólar.
Então você vai conseguir ter o ganho da rentabilidade da renda fixa americana, que hoje ali os títulos de 3 meses vão estar rumando aí, depende como vai ser as próximas altas da taxa de juros lá fora, mas vão estar próximos aí de 4, 5%, tá? Então você vai ter essa rentabilidade adicional. Outro ouro de você, além dessa rentabilidade adicional, outro ouro vai ficar estranho, né? Eu não estou falando de investimento em ouro, mas outro grande benefício de você investir em ETFs no exterior. Quando você investe em ETFs no exterior, você tem uma isenção de imposto de renda para vendas, de até R$35 mil por mês. Então você pode vender até R$35 mil nesses ativos por mês e você fica isenta de imposto de renda, ao invés de ter que pagar o imposto tradicional lá fora, que seria de 15% para ganhos de capital de até R$5 milhões, tá? Então você fica isento. Aqui no Brasil, se você quiser investir em dólar e vender um investimento em dólar, você teria que pagar um imposto de pelo menos 15%. Tá? Se você investir por qualquer veículo de investimento aqui no Brasil em dólar, por exemplo. Então, por isso que eu prefiro lá fora. Primeiro, tem uma rentabilidade dos títulos públicos americanos, com uma rentabilidade adicional ao dólar, e eu ainda tenho isenção de imposto de renda, tenho uma vantagem tributária. Tá? Quando eu estou falando sobre a principal anteação para momentos de crise internacionais, que é o ouro, eu também gosto de utilizar esse mesmo veículo de investimento, que é um ETF no exterior. Por que, Vinícius, que você prefere um ETF no exterior? Basicamente, porque eu tenho essa mesma vantagem tributária de eu só ter que pagar imposto de renda se eu fizer vendas acima de R$35 mil por mês, tá? Abaixo disso eu fico isento de imposto de renda, o que eu não consigo, né? Se eu for investir, por exemplo, num fundo multimercado no Brasil, num ETF no Brasil, eu preciso pagar pelo menos 15% de imposto, tá? E além disso, a gente tem um ETF lá fora, mais de um ETF, que eles têm custódia de ouro físico. Ou seja, quando você usa algumas estruturas de investimento para conseguir a rentabilidade do ouro, né? Que, diga-se de passagem, foi o melhor investimento da primeira década desse milênio, da segunda década também e talvez seja dessa década também. O que acontece? Esses instrumentos, eles usam instrumentos financeiros derivativos que nem são ativos. Então, esses, por exemplo, fundos, eles usam derivativos que vão ser investimentos sintéticos, para ser um pouco, falando sem tecniquez, tá? Investimentos sintéticos de forma que eles consigam entregar a mesma rentabilidade do ouro. Mas não quer dizer que lá na ponta da linha, lá no fim das contas, exista ouro físico. Não, esses ETFs que eu gosto, eles possuem ouro físico no fim das contas. Então, quando eu estou investindo no ETF no exterior, eu, na verdade, estou comprando uma parte do ouro físico que está sendo custodiado por uma empresa que é a gestora de investimentos. Tá? Então, eu gosto disso, é um nível de segurança a mais. E sendo um nível de segurança a mais, eu ainda tenho uma vantagem tributária, o que expande o meu lucro. Já que eu não preciso pagar imposto, eu tenho isenção de imposto de renda. Então, eu gosto de investir nas anteações via ETF no exterior para que eu tenha todas essas vantagens que eu comentei aqui para você, tá? Vinícius, eu não quero investir no exterior por algum motivo, simplificação, sei lá, você pode ter os motivos que você tiver na cabeça, não me importa nesse momento o motivo para mim. Você tem vários veículos de investimento aqui no Brasil que você pode fazer esses investimentos nessas anteações ou em até outras anteações, tá? Eu vou começar a falar mais sobre essas outras anteações, mas não é o momento aqui hoje ainda. Aí você pode escolher, mas os melhores veículos são esses que eu acabei de comentar, as melhores formas de investir em anteações. Tá bom? Fala das vantagens e desvantagens de fundos DI simples. Posso falar, tá? Quando você vai investir a sua reserva de liquidez, o que eu chamo de reserva de liquidez, você pode chamar de reserva de emergência, você pode chamar de colchão de segurança, você pode chamar de colchão de... o que você quiser, tá? O que importa é, o que é essa reserva de liquidez? É um valor que você vai investir para emergências. Então, o seu primeiro foco aqui não é a rentabilidade. Não é. Na real, tanto faz a rentabilidade que você tiver. Vai ser a maior possível desde que você tenha duas coisas. Segurança, ou seja, não tenha risco de perder esse dinheiro. E liquidez, alta liquidez, ou seja, você consiga resgatar esse valor a qualquer momento, já que o seu principal objetivo é usar esse valor para emergências, para urgências. E basicamente não tem como aparecer um câncer, se você precisar do medicamento na hora, você dizer, daqui 30 dias estou investindo num fundo multimercado. Será que dá para pagar daqui 30 dias? Óbvio que não. Então você precisa ter esse valor para resgatar a qualquer momento. Aí tem vários investimentos possíveis, tá?
Tem um ETF chamado LFTS11 na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Tem o Tesouro Selic. E a terceira possibilidade seriam fundos DI simples, fundos DI do tipo simples, com taxa zero. Tá? Uma estratégia de captação de clientes que muitas corretoras usam. Essa é a forma que eu prefiro para reserva de liquidez. Por quê? O que é um fundo DI do tipo simples? Tá? O tipo simples é uma categoria de fundos de investimento que obriga os gestores a pegar e investir pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais. Ou seja, não vai estar dinheiro sendo emprestado para empresas. Essas empresas aí, ó, que você está vendo, essa crise de crédito no Brasil, essas empresas entrando em recuperação judicial, não pagando mais suas dívidas e você se ferrando, como por exemplo lá teve o caso do Nubank, né? Tinha o fundo de reserva de emergência do Nubank que tinha debêntures, se eu não me engano, das americanas. Então tem esse negócio aí, pelo menos por lei, 80% do valor investido no fundo tem que estar investido em títulos públicos federais. Eu ainda gosto dos fundos do tipo simples que no seu regulamento eles colocam e estabelecem que na política de investimento deles, eles vão investir pelo menos 95% em títulos públicos federais e especificamente no Tesouro Selic, que é um tipo de título público mais conservador. É o investimento mais seguro que existe no país, se chama Tesouro Selic, não é a poupança nem de longe, tá? E aí o que acontece? Quando você investe num fundo DI do tipo simples com taxa zero, você tem uma grande vantagem, né? Se você investisse no Tesouro Direto, você teria que pagar uma taxa de 0,2% ao ano. Se você investe num fundo DI do tipo simples com taxa zero, qual é a sua taxa? Zero. E como é que a corretora consegue cobrar essa taxa zero, ou consegue isentar essa taxa? Porque existem dois tipos de mercado, tá? No investimento em títulos públicos. Existe o mercado para pessoa física, ou seja, para gente, pessoas com CPFs, certo? Que é o Tesouro Direto. É um programa específico para pessoas físicas emprestarem dinheiro para o governo federal e serem remunerados por isso. E tem um outro mercado, que é o mercado secundário, que é o mercado acessado por CNPJ, por pessoa jurídica, certo? No Tesouro Direto, você tem a B3, a nossa Bolsa de Valores, intermediando toda a parte computacional, servidor, fazendo toda a intermediação tecnológica. E a custódia. Você acha que o seu dinheiro fica com o governo? Não, fica com a Bolsa. Tem o setor da Bolsa que é responsável pela custódia desses títulos. Então, essa custódia é feita pela B3, pela nossa Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores cobra essa taxa de 0,2%. Então, você não paga esse 0,2% para o governo, você paga para a Bolsa, tá? Mesmo investindo em renda fixa. Eu sei que pode ficar um pouco confuso, mas é assim que é. Quando você investe pelo mercado secundário, o mercado de CNPJ, não é a Bolsa que faz esse processo e por isso não há essa cobrança de 0,2% ao ano. Tá? E aí, como é custo zero para eles repassam esse custo zero para o cliente, eles só vão ter o custo com o pessoal ali, mas é uma estratégia de captação de clientes que eles fazem. Então, eu prefiro, acaba que se você comparar a rentabilidade do fundo DI simples com taxa zero tende a ser um pouquinho maior que a rentabilidade do Tesouro Selic, mas eu honestamente não me importo muito com rentabilidade nesse valor da reserva de liquidez, da reserva de emergência, tá? Porque é um valor que o meu foco é segurança, liquidez, tá? E eu tenho a mesma segurança do Tesouro Direto, porque ele investe no Tesouro Direto, e eu tenho mais liquidez. Aqui está a grande vantagem, né? Quando eu invisto, por exemplo, num Tesouro Selic, no título público federal, no investimento mais conservador que existe no país, se eu fizer um pedido para resgatar o meu valor investido até a 1h da tarde, até as 13 horas, o que acontece? No mesmo dia entra o valor na minha conta. Se eu invisto num fundo DI simples com taxa zero, eu posso pedir até 15 horas, até 16 horas o resgate, que no mesmo dia cai o valor na minha conta. Então eu ganho um pouco mais de liquidez, ganho um pouquinho mais de rentabilidade, tenho mais ou menos o mesmo nível de segurança, passo pela mesma tributação, então eu prefiro o fundo DI simples com taxa zero, mas honestamente, sinceramente, tanto faz se você escolher Tesouro Selic ou o fundo DI simples com taxa zero. Eu prefiro esse veículo de investimento mais otimizado, mas não vai mudar a sua vida escolher um ou outro, tá bom? Lojas Renner ainda é uma boa opção, dado o setor em que ela se encontra? Muito boa essa pergunta, tá? Vamos lá, quando eu estou falando de Lojas Renner, eu estou falando de uma empresa de vestuário, tá? Uma empresa de vestuário, querendo ou não, ela depende do crescimento da economia. Na nossa categorização dos investidores sempre em alta, a gente analisa também os setores. Então, eu não vou analisar só a empresa
na hora de investir. Eu tenho que ver em que setor essa empresa está inserida e como que se comporta esse setor em cada momento do ciclo econômico, né? Naturalmente, o setor de vestuário depende do crescimento da economia, né? E como é que se analisa isso? Uma forma bem simples aqui, sim, um pouco simplista, mas uma forma bem simples de você entender. Pensa naquelas coisas que quando você passou por uma dificuldade financeira na vida, ou se você nunca passou, se você passasse por uma dificuldade financeira na vida, que coisa você deixaria de consumir? Esse é o grande ponto quando a gente analisa o setor. Para ver se ele é cíclico, se ele depende do ciclo da economia, para ver se ele não é cíclico e todas essas questões, porque aí vai fazer mais sentido você investir, a depender do seu perfil, em um ou outro, tá? Em um tipo de setor ou outro. Quando a gente está falando de vestuário, poxa, se você está com problema financeiro, você não deixa de pagar luz, você não deixa de pagar água, você não deixa de usar uma conta bancária, você não deixa de usar o seu telefone. Então, basicamente tem coisas que você não corta, né? Eu acho que você não para de pagar o seu seguro de vida também. Então, tem coisas que você não corta. Agora, será que você deixa de ficar comprando roupa, aquelas roupas que você nem precisa, né? Eu não... Sei lá, eu nem vou em loja de vestuário. Se não fosse minha esposa, eu usava a mesma roupa há 10 anos. Mas... Inclusive, obrigado, amor. Mas o vestuário é uma coisa muito mais supérflua do que outras empresas que atuam em setores como os que eu comentei. Energia elétrica, saneamento, etc. e tal. Tá? Então, naturalmente, quando você faz essa associação muito simples e bastante simplista, você consegue entender que esse setor depende do ciclo da economia. E como esse setor depende do ciclo da economia, quando a economia vai mal, naturalmente essa empresa ela pode ir mal e é a natureza do setor dela. E aqui eu volto para a pergunta. Renner ainda é uma boa opção dado o setor em que ela se encontra? Se você tiver entendimento que esse setor ele não é 100% previsível, esse setor ele surfa com base no ciclo da economia, e você analisar a ação e ela passar em todos os critérios, você pode investir com muita tranquilidade, sem problema nenhum. Só que você tem que ter ciência de como funciona o setor. E aí escolher, poxa, uma parte da minha carteira eu vou deixar em empresas que dependem mais do ciclo da economia, porque estão empresas muito baratas, com uma grande oportunidade, né? E aí você vai analisar e tomar essa decisão final. Mas o entendimento do setor é algo relevante e importante para que você diga, eu sei do funcionamento desse setor. E analisando essa empresa, eu vejo que é uma ação muito barata, uma empresa redondinha, endividamento controlado, rentabilidade super alta, então não tem por que ter medo, né? Não tem dívida, eu tenho uma dívida muito pequena, então não tem por que ter medo que essa empresa aqui não vai quebrar nessa crise. Então eu posso investir entendendo que ela está num ciclo de economia. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui em relação ao Renner. Eu não vou fazer análise das ações aqui, mas até porque não daria tempo. Mas eu quero chamar a atenção sobre uma coisa em relação a Renner, que é o que eu venho falando bastante aqui. Eu quero que vocês cada vez fiquem mais familiarizados com isso, que é uma etapa muito importante da análise, que se chama margem de segurança. O que é margem de segurança? Há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo de 1 hora falando sobre isso. Margem de segurança é basicamente a distância entre o crescimento do lucro da empresa e o crescimento do preço da ação. Basicamente aqui, nesse gráfico das lojas Renner que você vê pelo site Investidor 10, você consegue ver a comparação de 2009 até hoje do lucro da empresa em relação à cotação, em relação ao preço da ação. E o que você consegue perceber claramente que acontece no longo prazo? No longo prazo, você tem o lucro aqui dessa empresa subindo, certo? Consistentemente. Você teve um problema aqui em 2021, mas você tem o lucro subindo consistentemente, certo? E o preço da ação vai atrás do lucro. Isso aqui a gente encontra em todas as ações da história em todos os países do mundo. O preço, no final da conta, segue o lucro da empresa. O preço, no final das contas, segue o lucro da empresa. E por que faz sentido ser assim? Porque, basicamente, isso eu estava até explicando numa live que eu fiz anteontem. Basicamente, o quanto que vale, por exemplo, quanto você tem que pagar de salário para uma pessoa na sua empresa? Depende, quanto que essa pessoa gera de lucro para a empresa. Quanto mais ela gera de lucro para a empresa, mais valiosa ela é para a empresa. Vinícius, as pessoas não têm valor. Gente, vamos parar de infantilidade e de mimimi aqui. Estou falando em termos financeiros, não estou analisando o ser humano, o valor do ser humano, tá? Não venho com essa história porque é muito chato ser politicamente correto hoje em dia.
Mas então vamos lá. Quanto que vale uma pessoa para a empresa em termos financeiros, em termos salariais? Depende do quanto de lucro ela gera. Se eu estiver pagando um salário alto demais para alguém que não gera um lucro tão alto, a empresa vai quebrar e você vai ter que demitir ela, que é muito pior. Né? Então, basicamente, quanto mais valiosa é uma empresa, maior é o seu lucro, senão ela não seria valiosa. Então, se uma empresa ela tem a capacidade de gerar um lucro cada vez maior, ela vale cada vez mais e faz sentido o preço subir junto com o lucro. Então, você consegue ver, tá, que logicamente faz sentido e isso é o que acontece. No longo prazo, o preço segue o lucro, tá? Só que o preço ele oscila, ele tem certas oscilações. Né? Então ele pode cair no momento que o lucro está subindo. Por quê? Por conta de uma percepção momentânea, por conta de uma expectativa ruim. Né? Isso pode acontecer. Então, por exemplo, aqui você viu preço caindo de 2010 para 2020, para 2011 e o lucro subindo. Aqui de 2012 para 2013 você viu o preço caindo e o lucro subindo. Quem entendeu que o lucro estava subindo, a empresa estava melhorando e comprou nessa queda, ganhou muito dinheiro depois. E aqui ganhou muito dinheiro depois. Surfou toda essa grande valorização. O que a gente está vendo acontecer aqui? Uma grande margem de segurança para lojas Renner. E eu não estou analisando aqui preço, eu não estou analisando aqui lucratividade, eu não estou analisando aqui endividamento, eu não estou vendo se o lucro está vindo da operação da empresa, se está vindo de operações financeiras, eu não estou fazendo análise nenhuma. Estou olhando um ponto aqui para você, que é margem de segurança, que eu quero dar muito destaque para que vocês comecem a analisar isso. Tá? Margem de segurança é a distância entre a linha verde e a linha marrom. Ponto. É isso. Então a gente vê aqui que aqui tinha uma determinada margem de segurança maior do que nesse momento. E realmente o preço subiu depois. Aqui a margem de segurança estava bem apertadinha. O que aconteceu? Olha, a prestação caiu. Aqui a margem de segurança estava mais gordinha. Com o tempo a prestação foi subindo, a margem de segurança foi ficando cada vez menor. Olha aqui, olha que interessante. Nesse momento aqui em 2019, o preço subiu tanto que a margem de segurança ficou negativa. Ou seja, você não tinha margem de segurança para investir nessa ação, porque o lucro subiu muito mais, o preço da ação subiu muito mais que o lucro. O que aconteceu depois que a margem de segurança foi negativa? O preço da ação desabou. Então, e aí depois você ficou com uma margem de segurança apertadinha e agora, olha que a gente tem uma margem de segurança extremamente alta. Por quê? O lucro da empresa subiu em 2022, numa ótica de longo prazo, o lucro subindo consistentemente, passando por ciclos normais. Só que o preço da ação está desabando. O preço da ação que era R$50 em 2019, a ação hoje está sendo negociada por R$15. Você tem uma queda de mais de 50%. Tá? Se você vê isso acontecendo e você interpretar, poxa, eu acho que o lucro da empresa vai cair 70%. Aí pode fazer sentido você não investir nessa ação. Agora, poxa, pelo menos esse lucrinho estacionado, sabendo que em 2022 a taxa de juros já estava alta, já estava afetando o Brasil e a empresa conseguiu reportar esse resultado, será que uma margem de segurança tão grande não vai fazer sentido você investir nessa ação? Cada um vai tirar a sua própria conclusão a depender da análise que for feita da ação inteira, da empresa inteira, tá? Mas eu quero destacar que eu nunca vi lojas Renner com uma margem de segurança tão grande. Apenas um destaque aqui para vocês, tá? Então, em resumo, entendendo o setor onde ela está inserida, você precisa analisar as ações da empresa, certo? E analisando as ações da empresa, você vai ver, poxa, eu tolero esse setor e essa empresa passa em todas as etapas do meu checklist de análise. Preço ok, endividamento ok, a rentabilidade ok, lucratividade ok, a empresa não tem mancha, corrupção, etc e tal. Beleza, posso investir. Tá bom? Olá, sou novo por aqui. Uma dúvida, para quem está na casa dos 40 a 50 anos ainda vale a pena investir? Rodrigo, eu tenho alunos com mais de 80 anos aplicando o método Investidor Sempre em Alta. Por que eu tenho alunos com mais de 80 anos aplicando o método Investidor Sempre em Alta? Basicamente porque eles entenderam que essa metodologia, ela mais do que qualquer coisa, faz com que você consiga antecipar resultado. Tá? Se você for investir somente em ações, por exemplo, eu recomendo que você tenha um horizonte de investimento de pelo menos 15 anos, idealmente 20 anos para cima. Se você for aplicar o método Investidor Sempre em Alta, você pode ter um horizonte de investimento muito menor que esse, 3 anos, 5 anos para frente. Por quê? Vamos contrastar aqui um período que a gente viu aqui na história entre 2008 e 2016, tá? Vou mostrar na tela. O que aconteceu com as ações aqui no Brasil? Elas caíram de 2008 a 2016, então você passou anos perdendo dinheiro. Só que se você tivesse anti-ações, você estaria perdendo nas ações 47%
e lucrando nas anti-ações 150% numa, 230% em outra. Então, quando você tem as anti-ações como cobertura das suas ações, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Ah, Vinícius, isso aconteceu no passado, não acontece para país desenvolvido, eu quero investir só em dólar. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, de 2000 a 2013, até um período de tempo maior. Então, você ficou 13 anos com as ações em queda. Então, seja no Brasil, seja no exterior, vai investir só em ações, você tem que ter um horizonte de investimento de pelo menos uns 20 anos. Agora, se você aplica o método e usa ações, anti-ações da forma certa, na medida correta, você consegue antecipar resultado ao ponto de que nós temos carteiras do método, né? Tem uma carteira lá que nunca na história rendeu negativo, todo santo ano rendeu positivo, então isso te dá muita previsibilidade, tá? E é uma carteira que bate a rentabilidade das ações com muita tranquilidade, tá? Então, assim, a sua idade, 40, 50 anos, você é jovem pra caramba, poxa. Você tem muito tempo de vida pela frente, muito tempo para rentabilizar esse seu dinheiro. Se achar que está na etapa final, você está perdendo para a dona Zeni, 82 anos, investidora sempre em alta. E está perdendo bastante, viu? O que houve com o M. Dias Branco? Pergunta do Ricardo. Era uma potência, não é mais? Peguei aqui esse dado para mostrar para vocês também, ó. A mesma margem de segurança. O que está acontecendo com o M. Dias Branco? E é um bom caso para vocês terem em mente, né? M. Dias Branco aqui, ó. Tô pegando aquele mesmo gráfico que eu mostrei das lojas Renner, tá? Que basicamente o lucro estava subindo, certo? O preço da ação subindo junto no longo prazo. E aqui, ó, ela ficou com uma margem de segurança minúscula, muito complicada para se investir. Tá? Aqui foi o momento que abriu uma boa margem de segurança. Quem investiu conseguiu sair do preço da ação de R$ 22,00 e chegar a um patamar de R$ 52,00, mais de 100% da valorização. Aqui também tinha uma margem de segurança bem gordinha. Ó. Quem comprou a ação lá em 2010 conseguiu fechar essa margem de segurança muito menor que em 2013. Comprou por R$ 13,00 e a ação chegou a R$ 33,00 aqui nesse ciclo, quase 200% de rentabilidade. E aí o que aconteceu? O lucro da empresa subia, o preço da ação subiu junto, só que o lucro da empresa começou a cair. A empresa começou a piorar, né? E o preço da ação foi junto. Repito, o preço segue o lucro, tá? E aí você vê, poxa, mas M. Dias Branco era uma ação adorada, que muita gente gostava, que, poxa, era uma empresa muito boa, muito redondinha. Aqui tem uma grande lição para você. Uma grande lição para você e para todo investidor. Não há empresa boa demais que mereça a sua idolatria. Não há empresa grande demais para quebrar. Não há empresa que sempre vai ser boa. Não pode existir romantismo no investimento. A necessidade de você diversificar o seu investimento em ações é por conta disso. Uma empresa muito boa, com alta margem, com uma ótima rentabilidade, daqui a pouco o negócio começa a desandar por fatores internos e por fatores externos. Então você tem que ter uma boa diversificação, uma correta, não é simplesmente investir uma de ação, uma aqui, uma lá, outra lá, sair metralhando um monte de empresa. Não, você tem que ter uma diversificação correta nos seus investimentos, para que você possa ter um bom resultado, mesmo se uma ação, como por exemplo a M. Dias Branco, começar a desandar, mesmo se a empresa começar a ter uma lucratividade muito menor, mesmo se a empresa parar de ter resultado. Entende? Duas lições importantes sobre a M. Dias Branco aqui. Nada é tão bom que não possa piorar. Não se apaixone por ação, você está dentro da mesma. E a necessidade da diversificação. Você tem que diversificar, não importa quanto você é uma empresa, não concentra, porque a empresa pode piorar. Aqui no Reino Unido existe um investimento de longo prazo em barris de whisky, com um lucro bem interessante. Tenho medo de entrar e ser um esquema Ponzi. Você percebe alguma desse investimento? Não entendi muito a pergunta, mas eu entendi que a questão é, você conhece investimento, você acha que vale a pena ou não? Gente, uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano é entender as suas fragilidades, né? E uma das minhas fragilidades é que eu realmente não sou interessado e não tenho muito conhecimento sobre esse tipo de investimento alternativo, como vinho, como obra de arte, como whisky, então eu não vou poder te ajudar nessa questão, tá? Mas eu sei que tem alguns whiskies muito caros, muito antigos, tem também em vinhos uma boa rentabilidade, tem gente que tem muita rentabilidade também em bolsas, né? De bolsas específicas, de pessoas específicas, unidades exclusivas e tudo mais, obra de arte que vale muito e cada vez valoriza mais, e eu não sou especialista nesse mercado, tá? Mas eu também nem me interesso, e eu quero te dizer o porquê. Para mim, Vinícius,
isso não tem valor. E eu não invisto em algo que vai contra algo que eu acredito, né? Então, não sei nem se eu posso falar. Eu vou soletrar aqui, vocês vão entender a palavra que eu vou dizer. Digamos que exista uma clínica de aborto nos Estados Unidos, tá? Em que seja legalizado em qualquer período da gestação e a empresa é extremamente lucrativa. Você acha que eu investiria nessa empresa? Não, porque eu não acredito naquilo. Inclusive, sou contra. Em todo e qualquer caso. Então, eu não investiria nisso porque eu não vejo valor, entendeu? Quando eu falo de bolsa, eu acho muito louco uma bolsa valer 100 mil reais, né? O valor, claro, está nessa percepção das pessoas. Um uísque vale não sei quantos mil reais. Porra, desculpa o termo, tá, gente? Mas tem lógica um negócio desse. Então, assim, como eu não acredito, eu não investiria. Mas se rende, é um investimento especulativo, você não tem muito base do porquê que isso é... Você não tem uma base de porquê que isso tem que valer mais, né? É porque é mais velho, ok, aí alguém quebra, alguém assalta, alguém dá tiro nesses barris, vaza o uísque, suja com pólvora e aí acabou o valor, sabe? Eu acho muito frágil. Eu não gosto desses mercados. Não vejo sentido. Não me atrai. E também não tenho conhecimento, tá? Faça aportes baixos, melhor eu concentrar em poucas empresas ou diversificar mais em uma grande quantidade de ações, tá? Então, tenho poucas ações ou tenho várias ações? Eu sou de uma ideia e tenho uma mentalidade um pouco diferente da maioria que você vai ver por aí, né? A maioria das pessoas diria para você, poxa, você tem pouco dinheiro, vai comprando ações de uma em uma, né? E aí comprando ações de uma em uma, porque senão não faz sentido você diversificar com pouco dinheiro. Eu sou um cara muito focado em melhoria contínua, tá? E já que eu sou focado em melhoria contínua, para mim é importante que você tenha possibilidade de metrificação. Vinícius, você está falando grego para mim. Tá bom, deixa eu falar português aqui. Se você for lá e comprar ações de uma em uma, diversificar e ir diversificando aos poucos, comprar poucas ações, você vai estar altamente concentrado. E aí a sua rentabilidade de um ano, talvez ela venha só porque você acertou um time meio sem querer de uma ação que valorizou muito naquele ano. Tá? Não foi mérito seu, foi mérito da sorte. Tá? Quando você, desde o início, mesmo com pouco dinheiro, você monta uma estrutura de investimento decente, com uma boa diversificação entre empresas, diversificação entre investimentos, não só ações, diversificação em setores, você monta uma carteira decente, uma carteira minimamente viável. E aí o resultado que você tiver, independente do valor, o resultado em termos de rentabilidade que você tiver durante um ano, você pode analisar esse resultado, porque agora você está bem diversificado. Então, agora você está bem diversificado. Então, como você está bem diversificado, o que acontece? Essa é a sua carteira oficial, digamos assim. E aí você pode analisar o resultado dessa carteira para você chegar a uma conclusão de, poxa, o que eu estou fazendo está certo, ou o que eu queria ter de resultado é diferente, eu tenho que mudar um pouco a minha alocação, o percentual que eu tenho investido aqui, um pouquinho lá. Quando você monta uma carteira, mesmo com pouco dinheiro, já com a diversificação correta, você tem a possibilidade de melhorar. Quando você vai montando aos poucos, comprando uma ação aqui, um pouco lá, daqui a pouco aqui, e vai diversificando, você não tem essa possibilidade de melhoria, porque você não sabe nem de onde é que veio sua rentabilidade. Né? O mérito foi de uma sorte por ter escolhido um ativo específico, num ano específico, ou foi realmente da metodologia de investimento que você vai ter que vai te entregar resultado com consistência, com previsibilidade. Né? Então, mesmo com pouco dinheiro, eu sou da ideia de você diversificar desde o início, mesmo que coloque R$10 em cada ação, R$20 em cada ação, R$50 em cada ação, tanto faz. Tá? Mesmo que você compre uma ação de cada empresa. Porque eu estou focado o quê? Não no seu resultado momentâneo, eu estou focado no seu resultado geral. E quando você está exposto da forma certa, você tem possibilidade de melhorar. Agora, se você não tem dados, você não consegue melhorar. Tá? Então, diversifica desde o começo, mesmo com pouco dinheiro. Com as ações caindo bastante, o dólar não deveria estar lá em cima, as anti-ações, elas não necessariamente vão se valorizar, nem é o objetivo no curto prazo, tá? Ou seja, no mesmo dia que as ações caírem, as anti-ações vão subir. Não. Por quê? Porque no curto prazo, todo o movimento da bolsa é especulativo, gente. Você tem que ter visão de investidor.
não de especulador. Quando você olha o que está acontecendo desde que virou o ciclo das ações, as ações estavam subindo até 2020 e olha aqui, 2020 o negócio virou, as ações começaram a cair e as ações começaram a subir. Você tem uma queda de 10% nas ações, você tem uma alta de 24% numa anteação e quase 50% na outra anteação. Aqui você tem as ações caindo desde outubro do ano passado, um último ciclo. Você tem uma anteação disparando e uma outra anteação mais ou menos 0 a 0. Tá? Isso aqui é curtíssimo prazo, isso aqui você nem tem que olhar. Porque um prazo de tempo extremamente curto. Mas você tem uma anteação caindo e outra subindo muito mais nesse mesmo período. E a outra mais ou menos 0 a 0. Ou seja, mesmo nesse período aqui você está com um resultado positivo. Então, se você fica com esse pensamento de curto prazo, você é um trader, é um especulador, você é um apostador. Você tem que ter um horizonte de médio e longo prazo. Porque aí sim dá tempo do fluxo do dinheiro acontecer. Né? O que precisa acontecer para o dólar subir? Precisa o investidor estrangeiro tirar dólares daqui. Isso não acontece da noite para o dia. Algumas vezes o investidor estrangeiro ele vende ações, fica com o dinheiro parado, investido em renda fixa aqui para ver se vai cair mais, se ele vai aportar agora. Às vezes ele começa a voltar a aportar em ações, elas voltam a subir e o dólar não sobe. Às vezes, nessas questões de curto prazo, às vezes ele começa a retirar dinheiro aos poucos do país e aí o dólar vai subindo de forma mais pacata do que a queda das ações. Então, se você tem essa visão de curtíssimo prazo, olhar para semanas, olhar para meses, putz, aí você nem deveria. Você tem que ficar na renda fixa, que é o que resta para você, se você tem essa visão. Agora, se você tem um horizonte de médio e longo prazo, aí todos os períodos da história que você pegar para analisar, o método vai funcionar claramente porque ele tem por base a movimentação natural do dinheiro nas crises, tá? E não simplesmente algo especulativo de curto prazo, que é o que acontece no curto prazo. Certo, gente? Se fez sentido para você, eu só tenho um pedido para te fazer. Toca aqui embaixo se você não tocou ainda em gostei, no joinha, no curtir, porque assim você sinaliza para mim, para minha equipe, que esse é um tipo de vídeo que você gosta, que ajuda você e também você ajuda não só a motivar a minha equipe, mas também fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente, tá? Aproveita também, você pode mandar aqui nos comentários o tema de um vídeo que você gostaria que eu gravasse para você. Então, qual dúvida você tem, o que você gostaria de ver, a minha visão, a minha opinião, você pode mandar nos comentários, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!